Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Meus amados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo 3. Nós lemos esse texto no domingo, eu até quero estar repetindo. 2 Timóteo 3, do 10 ao 13, só nós vamos ler hoje. Paulo está dizendo para o seu discípulo amado, qual ele chama de meu filho, verdadeiro filho na fé, e ele está orientando aqui o seu discípulo dizendo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência e o meu amor, minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Uau! Esse texto ele é muito forte. E eu acho muito interessante nós falar um pouquinho sobre isso hoje. Por quê? Porque aqui Paulo está dizendo para Timóteo, olha como eu procedo. Timóteo, olha para o meu exemplo. Timóteo, você que tem andado junto comigo, você tem acompanhado isso e aquilo. E nós, como líderes, e mais uma vez eu quero repetir, se você não pegou o seu chapéu lá na porta, volta lá e pega antes de começar a palavra. Porque toda mensagem de culto, de tadel, de seminário, de conferência, precisa ser para nós. Eu preciso ir para eu receber, para eu ouvir, para eu ser transformado. Nós deveríamos escrever assim na porta: entrando para ser transformado. E depois na saída, saindo para transformar. Amém? Porque esse é o motivo de nós ouvirmos a palavra de Deus, para nós sermos transformados. Então, com certeza, meus amados, seremos confrontados. E isso é amor de Cristo por nós. Amém? Esse ano o Senhor falou muito forte ao meu coração, que é um ano de muita busca e de muita entrega. De nós buscarmos o Senhor e nos entregar a Ele. E eu separei algumas coisas aqui. Eu quero falar com você. Porque Paulo estava dizendo aqui para Timóteo: olha para mim, siga o meu exemplo. Paulo está dizendo aqui, você me seguiu de perto, seguiu o meu ensino. O que Paulo ensinava? Ensinava sobre o amor de Cristo. E ensinava que valia a pena sofrer. Logo quando Paulo escolheu Timóteo, ele teve que circuncidar Timóteo. E Timóteo já não era mais um menino, ele já era um moço. Ou seja, com certeza foi sofrido ser circuncidado. Os homens aí, que eu diga, né? Que com certeza nenhum aqui gostaria de passar por isso. Por uma circuncisão já adulto. Creio que nem criança é legal, imagina num adulto. Mas Paulo desde sempre estava ensinando isso. Que valia a pena sofrer. Por quê? Porque foi assim que ele foi chamado. Foi assim que Jesus Cristo impactou ele. Ele falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento o Senhor falou assim: olha, você é meu escolhido, e eu vou te mostrar o quanto vale sofrer por amor a mim. Quantos aqui estariam dispostos a dar a sua vida por essa proposta bacana? A gente vê que não é uma proposta assim: Saulo, você vai enriquecer, os seus problemas vão acabar, quando você casar não terá nenhuma dificuldade.
Quando você resolver fazer qualquer coisa, eu estarei contigo e vai tudo de vento em polpa. Nunca te tirei um não. Não foi assim. Foi eu vou te ensinar o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Uau! Que proposta legal. Uma proposta que muitos de nós não aceitariam. Já começa aí. Porque só pelo fato do governo estar querendo fazer coisas ruins, muitos crentes já estão esfriando. Muitos crentes já estão ficando ofendidos com Deus. Muitos crentes já estão desistindo da fé. Isso porque nem aconteceu uma perseguição de fato. Muitos já estão retrocedendo. Mas que não sejamos nós, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então ele fala assim: você tem seguido de perto o meu ensino. A minha conduta, a forma com que eu procedo, a forma com que eu falo, a forma com que eu me comporto. Você tem visto de perto a minha conduta, o meu procedimento, Timóteo, você tem visto de perto. Timóteo, você tem visto de perto como eu lido com o propósito que Deus estabeleceu para mim, que Cristo estabeleceu na minha vida, na minha fé, na paciência. Você tem caminhado comigo de perto, na paciência. Sabe, meus amados, eu quero dizer para você que para que eu e você possamos ser líderes de excelência, nós precisamos ter essas qualidades. Se não temos ainda, precisamos estar buscando por elas. Mas não buscando de qualquer jeito, mas buscando alucinadamente. Buscando com fome, com sede, com garra. Sabe, às vezes a gente vê assim alguns cristãos que até falam assim: não, eu até quero mudar, eu até quero uma transformação, realmente eu até quero viver como Jesus está falando, não quero me amoldar ao mundo, mas quero ser transformado. Mas a gente não vê uma perseverança nisso, a gente não vê uma gana, uma força para que isso aconteça, um empenho. Você já viu aquelas crianças que quando querem errar, né? Se tiver uma folha branca ali, eu belisco com minha mãe. Tem a folha branca ali. E a gente fica mais ou menos fazendo isso. Se chover molhado, se acontecer isso, então eu mudo. Ou se um exemplo assim, deixa eu melhorar o meu exemplo para vocês, para poder entender melhor. Se eu ganhar muito bem, daí eu mudo. Se o meu salário aumentar, então eu oferto, então eu dizimo. Se o meu marido começar a ser perfeito, então eu mudo. Se a minha esposa fizer aquilo que eu quero, então eu faço também alguma coisa que Deus queira. A gente fica jogando, fica querendo fazer trocas com Deus. E ainda juramos que queremos mudança. Ainda juramos que queremos um compromisso e queremos sim uma transformação. Sabe, meus amados, eu creio que o que Jesus tinha para fazer por nós foi feito. O que Ele tinha para fazer, Ele fez. Está completo. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. E Ele nos salvou todos aqueles que querem ser salvos, entregando a sua vida a Ele. Mas agora é a nossa decisão de querer essa transformação verdadeira.
Se chover molhado, se chover canivete, se der sol, eu vou mudar. Se eu ganhar muito, ou se eu ganhar pouco, ou se eu não ganhar nada, eu vou ofertar. Eu vou dizimar. Não, eu decidi viver assim. Eu decidi obter essa transformação. Eu decidi caminhar numa conduta santa. Eu decidi ser uma pessoa de uma boa conduta, de um bom caráter. Eu decido isso. Eu decido. Não é uma coisa assim que eu quero, mas eu decido. E eu vou lutar por isso. Porque pelo que você luta? Pensa aí, pelo que você luta? Você luta por um salário maior no seu emprego? Isso é certo. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Como você luta por isso? Reclamando para o patrão ou melhorando o seu serviço? Já viu aquele funcionário? Eu luto por um salário melhor. Patrão, você tem que me pagar mais. Isso não é lutar, isso é reclamar. Lutar por um salário melhor é chegar antes, é sair mais tarde, é fazer com excelência, é ser honesto, é falar bem do patrão, é orar pelo patrão, é devolver seu dízimo, é dar a sua oferta, é ter um coração abnegado, é cuidar da sua família, é ser um exemplo de honestidade dentro do seu trabalho, é ser crente de verdade, glorificar a Deus lá dentro do seu trabalho. Aí sim. Aí você pode dizer que está lutando por um salário melhor, por um trabalho melhor, ou qualquer coisa tipo isso. Estudando sobre o que você faz. Se você vende calçado, estude sobre o calçado. Por que aquele calçado tem a sola mais alta, aquele calçado tem a sola mais baixa? Por que o salto é assim, por que o salto é assado? O que esse calçado faz que o outro não faz? Como que eu posso vender o meu produto? Se eu trabalho vendendo pipoca, então a minha pipoca é melhor, eu produzo a melhor pipoca, porque eu uso melhor açúcar, porque eu uso um sal não sei do que, porque eu faço com carinho, porque o meu pacote tem um desenho, mas eu faço algo diferente, eu faço algo especial, eu faço com excelência. Aí você vai estar lutando por algo melhor. Fecha parênteses. A minha fé, a fé a qual, sem ela, ninguém verá a Cristo. A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança e as minhas perseguições. Tudo isso é baseado numa busca em Jesus Cristo. Uma busca, uma rotina de busca incessante pelo amor de Jesus. E toda busca por Jesus começa em oração, em intimidade com Deus. Sabe, muitas vezes os crentes estão acostumados a fazer um devocional. E isso é muito legal, é bacana fazer devocional e você deve fazer. Mas nós precisamos ir além disso. Nós precisamos chamar Jesus para caminhar conosco durante o nosso dia. Nós precisamos parar. Sabe, às vezes, você chega no seu tempo de oração e você fala e sai. Mas às vezes, fica em silêncio. Talvez você está esperando uma resposta. E o Senhor está falando assim, que eu quero falar com você. Mas você não para de falar, então o Senhor não consegue falar para te responder. Então, às vezes, vai para o teu tempo a sós com Deus e fica em silêncio. Fala, Espírito Santo, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir, fala comigo. Sabe, chega no seu tempo a sós com Deus e fala, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor tem para hoje? O que é? É leitura bíblica?
É adoração? O Senhor quer que eu ore? Talvez Ele pense assim, eu quero que você me adore. Não, hoje você vai orar pelo fulano, pela fulana. Não, hoje você vai me escutar. Senta que você vai me escutar. Mas buscar um relacionamento. Porque Deus, Ele é vivo. Ele nos ouve, Ele fala, Ele é vivo. O Espírito Santo é alguém que quer estar conosco. É alguém que quer nos constranger em amor. É alguém que quer nos corrigir. É alguém que quer nos direcionar. Mas para isso nós precisamos buscar intimidade. Eu já falei várias vezes esse exemplo, mas é um exemplo que eu amo muito. Porque um dia eu estava no meu tempo a sós com Deus, no meu TSD, e o Senhor falou, filha, qual é o relacionamento mais íntimo entre duas pessoas? Na hora, né, bem inteligente, eu pensei, acho que é de uma mãe com um filho, né, sai do ventre, né, e tudo mais. A mãe conhece o filho, eu acho que é. Ele falou, não, é do noivo e a sua noiva. É de um casal, é onde os dois se tornam um, é onde os dois se conhecem intimamente. E ele falou, é assim que eu quero me relacionar com você. Eu quero ser íntimo, eu quero que você me conheça intimamente e quero que você se torne também conhecida de mim intimamente. Foi muito forte esse momento. O Senhor falando comigo sobre intimidade. Ele falou assim, eu quero que a gente seja tão um, que você possa exalar o meu perfume. Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu perfume? Eu ganhei um perfume bem cheiroso. Mas com certeza o perfume do Espírito Santo é muito mais cheiroso. E ele falou assim, eu quero que nossa intimidade seja tão grande que você possa exalar o meu perfume. Que você possa, através dos seus olhos, ver como eu vejo. Ver como o Senhor vê, orar o que o Senhor ora, ir onde o Senhor vai. Caminhar como Ele caminha. Isso é intimidade, é conhecer a Deus. Isso é intimidade. Não é simplesmente algo que eu tenho que fazer, uma tabela que eu tenho que cumprir. Não é isso. É um relacionamento. Sabe, papai e mamãe, eu já vi muitas vezes os pais falando assim, não, eu não vou obrigar o meu filho a fazer tempo com Deus. A hora que ele sentir no coração, que o Espírito Santo tocar, então ele vai. Mas aí já muda a situação. Por quê? Porque o teu filho não sabe. Então você precisa conduzi-lo. Então você vai orientar ele. Olha, todo dia, meu filho ou minha filha, você vai tirar o seu tempo a sós com Deus. Você vai fazer teu TSD. Aí você vai ensinar. Ensina ele a orar. Se ele já sabe ler, pede para ele ler. Ah, mas tem que ler quanto? Um capítulo? Não. Depende do tamanho dele. Se ele for pequenininho, é um versículo. Lê um versículo e ora, filho. Lê, ora e adora. Qual música que você gosta? Ah, mãe, eu gosto do 1000 graus. Então tá bom. Então você vai adorar o Senhor lá cantando 1000 graus. Aí ele vai ler aquele versículo e vai adorar. E vai orar. TSD. Ah, mas hoje eu não quero. Não, você vai. É todos os dias. 5 minutos. Não sai de lá antes de dar 5 minutos. Só na música já deu mais de 5 minutos. Aí daqui a pouco ele vai crescendo. Não, agora já está na hora de aumentar para 10. Agora já está na hora de aumentar. Você já sabe ler melhor. Então, em vez de um versículo, vai ler um capítulo. Entendeu? Ah, mas eu não quero. Não, você vai. É um compromisso. Aí você vai estar gerando o que na vida do seu filho? Um hábito.
E enquanto isso, você lá no teu TSD, você vai falar: Senhor, que meu filho possa ter um encontro contigo. Senhor, fala com ele. Senhor, converte o coração dele. Senhor, que ele tenha esse relacionamento, que ele seja íntimo. Enquanto isso, você está orando para que o teu filho, a tua filha tenha esse encontro. Porque todos nós precisamos ter esse encontro com o Espírito Santo. E quando ele tiver esse encontro, então vai ser diferente o tempo a sós com Deus dele. Mas enquanto isso, você precisa sim gerar esse hábito na vida do seu filho e da sua filha. Outro hábito que nós temos que ter como líderes, a adoração. Precisamos ser adoradores. A palavra fala que nós precisamos adorar o Senhor em todo tempo, salmodiando durante todo o nosso dia, falando uns aos outros com salmos, ou seja, adorando a Deus. Adorar não é só cantar na igreja, mas adorar é glorificar a Deus por onde nós andamos. E enquanto você puder ter um louvor tocando e que você cantando, faça isso. Se no teu trabalho você pode ficar com louvor, fique, se você puder, amém? Se na tua casa você tiver uma caixinha de som, coloca lá um louvor, uma adoração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se distrai, né? E quando tem uma adoração, está tocando lá, daqui a pouco quando você vê, você está adorando, você nem percebe, mas está adorando. Porque se você pôr uma música do mundo, se você pôr um jornal falando qualquer tragédia, ou talvez até um silêncio na sua casa, quando você vê, você está pensando mal de alguém, você está pensando mal de você mesmo, você está até planejando mal já. Mas a adoração sempre nos leva de volta para Deus. Sempre que a gente está se desviando, a adoração nos traz de volta para Deus. Então, que a adoração seja uma frequência na nossa vida, seja um estilo de vida nosso. Qual que é o teu estilo de vida? Adorador. Eu amo adorar. Orando em línguas em todo o tempo. Lembre-se de orar em línguas. Nem que você tenha que colocar lá no teu celular um lembrete, um despertador, orar em línguas. Credo, pastor, é automático, não é um mover do Espírito? Sim, é um mover do Espírito que começa através da nossa decisão. Eu decido orar em línguas. Então, quando eu estou orando em línguas, enquanto estou lavando a louça, eu estou orando em línguas. Enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou tomando banho, eu estou orando em línguas. Por quê? Porque através da oração em línguas, meus amados, o Espírito Santo nos revela coisas maravilhosas. Sabe, quantas vezes eu lembro que eu estava no discipulado e de repente começava a falar coisas maravilhosas. E eu falando, eu falei, nossa, eu que estou falando isso? Né? E depois eu ficava, Senhor, como que eu sei isso? Eu nem lembro de ter lido isso. E o Senhor falava no meu coração, eu te revelei através da oração em línguas. Verdade? Eu te revelei através da oração em línguas. Oh, aleluia! Então, em nome do Senhor Jesus, se você não fala em línguas ainda, você vai receber esse dom em nome do Senhor Jesus, amém? É muitíssimo importante. Eu até estava vendo um estudo do pastor Luciano Subirá, que ele diz assim que muitas vezes, né? Lembra que nós falamos no domingo sobre as 10 virgens? Né? Tem a lâmpada e a reserva. Então, muitas vezes o Senhor nos dá o óleo. O que é o óleo? É o Espírito Santo. Então o Senhor nos dá o óleo, nos dá o Espírito Santo. Mas algumas vezes o Senhor pede para a gente levar o óleo. Ou seja, a reserva da botija ali, né? Da lâmpada, perdão, de óleo, é a noiva que teria que levar. E na opinião dele, ele estava vendo ali, uma das coisas é a oração em línguas. Por quê? Porque nós oramos no
Espírito. Olha só que interessante. Então vamos garantir, né? Se for essa reserva, se for uma das coisas for isso, então vamos garantir a nossa reserva de óleo. Vamos orar em línguas. Amém? Vamos orar em línguas. Quem ainda aqui não foi para o encontro? Levanta a mão, por favor, bem alto. Tem algumas pessoas que não foi para o encontro, mas lá no encontro você vai ouvir o testemunho do pastor Michel sobre a oração em línguas. Como foi que ele se converteu? É muito, muito impactante a história dele. Como ele se converteu através da oração em línguas. Glória a Deus. Outra coisa, caráter. Todo líder precisa ter um bom caráter. Precisa ser honesto. Precisa pagar as suas contas. Precisa ter um bom testemunho. As pessoas têm que olhar para você e não veem você um caloteiro, um enganador, uma pessoa que fala e não cumpre. Não, pode deixar que eu vou, e não vai. Palavrões. Palavrões, meus amados, é impureza. Não agrada ao Espírito Santo. Essas coisas não agradam o caráter de Deus. Vamos lá, como você imagina que é o caráter de Deus? Você imagina Deus falando palavrão? Você imagina Deus mentindo? Enganando? Então, se nós queremos ser parecidos com o nosso Pai, nós também precisamos vigiar nisso. Precisamos cuidar do nosso caráter. Precisamos ser pessoas verdadeiras, que falam a verdade, honestas, humildes, honrosos. Precisamos ser pessoas sérias no que fazemos, sérias no Evangelho. Ah, pastora, então não pode brincar. Não tem nada a ver com isso. A gente deve brincar, a gente deve rir muito. Nós precisamos ser pessoas muito alegres. Precisamos ser pessoas muito alegres. Sem alegria a gente não aguenta. Precisamos ser alegres. Mas não tem nada a ver você ser alegre e ser uma pessoa que as suas brincadeiras ofendem, maltratam, que não são brincadeiras de verdade, mas são para alfinetar o irmão, sabe? Para provocar a ira do irmão. Você de repente sabe aonde que machuca, você vai lá e bem na ferida. Não é legal, isso é ser maldoso. É ter maldade em seu coração. Brinque, dê risada, mas sem ofender, sem maltratar o seu irmão. Caráter também fala de obediência. Os filhos ser obedientes aos pais. A esposa ser submissa ao marido. O marido amar a sua esposa. No trabalho, ser honesto, como nós já falamos. Não ser uma pessoa que engana, que é corrupto. Sabe, eu gosto de falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente aponta o dedo, o governo é corrupto. A polícia é corrupta. Os juízes são corruptos. Só que daí alguém vai lá no teu trabalho para fazer alguma coisa que custa R$5 e você cobra 1.000. Não, mas é o valor do meu trabalho. Se for justo, ok. Mas e se não for? Talvez vai valer 1.000 o seu trabalho se você tiver que trabalhar muito horas em cima daquilo. Mas de repente é só apertar o parafuso, R$1.000. Ainda diz para o cliente, não, foi isso, aquilo, aquele outro que aconteceu. Só apertou um botão. Mas isso vale a minha sabedoria. Entenda, se você achar que esse preço é justo, ok. Mas se lá no seu coração te condenar, faça o que é justo. Não fale que é uma coisa e é outra. Não engane, não seja corrupto. Mulher, não pegue dinheiro
da carteira do seu marido. Filho, a mesma coisa. Não pega aquilo que não é teu sem você falar, sem você pedir, sem você comunicar. Ah, mas o que, pastor, você não disse que é do meu marido também é meu? Sim, mas quem sabe ele não estava guardando aquele dinheiro para pagar uma conta e você foi lá e gastou em bolacha? Gastou em chocolate? Você precisaria, no mínimo, avisá-lo, comunicá-lo, falar, olha, aquele dinheiro dá para gastar? Né? Ou então vai na loja e fala, gastei 100. Só esqueceu de falar que ia ir 10 vezes. Né? Só esqueceu esse pequeno detalhe. Esqueceu que do outro lado da corda havia um burro. Já ouviu essa história? Ah, eu tenho que confessar um pecado. Fala, o que você fez? Ah, eu roubei uma corda. Uma corda? Mas então, você se arrependeu? Eu me arrependi, sim. Então vamos orar, Deus vai te perdoar. Daqui a pouco, de novo, vai confessar um pecado. O que foi? Eu roubei uma corda. Mas de novo, a corda. Mas por que você não consegue? Você já se arrependeu. Por que você não consegue parar de roubar a corda? Ah, sabe o que é? Que na verdade esqueci de falar que na outra ponta tinha um burro. Não tinha confessado a verdade. Estava enganando, é claro, não vai ser liberto nunca. Não vai vencer nunca. Outra coisa que faz parte de um bom caráter é falar a verdade. Confessar os seus pecados, buscar arrependimento. Sabe aquela pessoa que eu quero ser um líder, mas eu não quero ser discipulado. Por quê? Porque ninguém precisa saber dos meus pecados. Mas como que você vai liderar outra pessoa se você não quer ser liderado? Como que você vai disciplinar uma pessoa se você não quer ser disciplinado? Como você vai conduzir uma pessoa se você não quer ser conduzido? Não tem como a gente dar aquilo que eu mesmo não quero receber. Vai ser uma mentira, vai ser uma enganação. Você vai ser um hipócrita se você fizer isso. Está me entendendo? É hipocrisia. Simples assim. Hipocrisia. Outra coisa muitíssimo importante que um líder precisa ter. Sabe, muitas vezes, né, aqueles que já são líderes e estão levantando um líder, vêm nos perguntar, o que eu preciso olhar para ver se eu posso dar essa carta de confiança na vida do meu discípulo na questão de liderança. Se ele está pronto, o que eu preciso olhar para ver se ele está pronto para começar a liderar? Se ele é perfeito, se ele não peca, se ele já sabe toda a Bíblia decorada. Não, nada disso. Talvez nem é um discípulo assim tão certinho, correto, mas tem um coração ensinável. Uma qualidade que não pode faltar na vida de um líder é coração ensinável. Eu já vi muitas vezes, sabe, na mesma célula, duas pessoas, uma pessoa que fala muito bem, ora muito bem, sabe a Bíblia, aparentemente é tudo correta, e um que não é nem tanto assim, mas aquele que aparentemente sabe tudo, eu sei. Aquele que não sabe falar, me ensina. Quem sempre acaba se tornando o líder primeiro é aquele que diz, me ensina. Eu quero aprender. Sabe por quê? Porque ninguém sabe tudo. Ah, mas eu tenho 30, 40, 50 anos, 130 de crente. Gente, ninguém sabe tudo. Nosso Deus, Ele é infinito. O nosso Deus é imensurável. Aqui agora eu não sei falar aquelas palavras que o Michel fala, qualquer mas Ele é muito grande. E Ele é infinito. A gente sempre vai estar aprendendo.
ele é inesgotável, ele nunca tem fim, ele não vai acabar. E outra, a gente é teimoso muitas vezes, porque às vezes coisas que nós já aprendemos, nós precisamos às vezes voltar a aprender e esquecemos, temos que relembrar. Então a gente sempre tem que aprender. Eu amo aquela pessoa que aprende com o mestre, mas também aprende com uma criança. Ah, não, eu não preciso aprender. Não, aquele irmão chegou agora na igreja e aquele não tem nada para ensinar, não preciso nem ouvir. Se ele quiser me ouvir, eu falo. Não, não é assim. Todos têm algo para ensinar. Todos. E se você for sábio, você vai querer aprender. Coração ensinável é um item de série para um líder. Não pode faltar esse item para um líder. Outra coisa que um líder precisa ter: coragem. Um líder precisa ter coragem. Um covarde não pode ser líder. Um medroso não consegue ser líder. Um líder precisa ter coragem. Sabe por quê? E sabe para quê? Coragem para amar. Ah, é coragem para repreender? Não, é coragem para amar. Porque quem ama vai repreender da forma certa. Quem não ama vai só ofender e machucar. Tá me entendendo? Então um líder precisa ser corajoso. Ele precisa ter coragem para amar. Porque para amar alguém, você precisa estar com o seu coração aberto. Para você conseguir amar alguém verdadeiramente, você vai ter que estar vulnerável. Ninguém que não é vulnerável sabe amar. Quer ver alguém que ama? É alguém que sabe ser vulnerável para o outro. Sabe ser fraco para o outro. Um líder precisa ser corajoso para saber amar. Porque ele vai saber repreender no momento certo e da forma certa. Ele vai saber conduzir. Ele vai saber buscar. Ele vai saber ter paciência com o seu discípulo. E isso é uma coisa que eu admiro demais do meu esposo. Né? Eu falo muito manso, mas ele é muito mais paciente do que eu. Quando um discípulo está dando na trave, muitas vezes eu já cheguei e falei assim, não, eu acho que não dá mais para mim. Não, essa pessoa não quer aprender, não, essa pessoa ela não está afim, não vai dar certo, não vou conseguir. E ele fala, não, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Ele luta, ele acredita. E quando eu falo assim, já deu, ele fala, vamos acreditar mais um pouco. E realmente, você, meu amor, é um exemplo para mim. Um exemplo para mim. Uma pessoa que é corajoso e é uma pessoa que sabe amar. Né? Muitos olham assim, o pastor Michel, brincalhão e tal, é brabo, né? É uma reta. Mas ele é assim porque ele não desiste. Ele vai lutar por você, mesmo que você não queira lutar por você mesmo. Isso é verdade. Entrega. O que é entrega? Entrega é você entregar tudo. É você não reter. É você não esconder. É você não omitir. Não omitir seu coração. Não deixar de entregar tudo que você é, tudo que você tem. Primeiramente para o Senhor. E depois para os seus irmãos. Aí tem que entregar alguma coisa para alguém? Sim, nós temos. Eu acabei de falar. Se você não tiver coragem para amar, você não pode ser um líder. Então você precisa saber entregar seu coração para o seu irmão.
sem medo que ele te ofenda, te magoe, te maltrate, vire as costas e vá embora. Porque certamente isso vai acontecer. Certamente vão te magoar, certamente vão te ofender, certamente vão te abandonar, certamente não irão te entender. Certamente você vai errar. É inevitável. Se você quer ser um líder e não quer errar, desista dessa ideia. Você vai errar. Credo, pastora, jogando praga, não é realidade. Nós somos humanos. E se a gente achar que nunca vai errar, quando nós errarmos, nós não vamos aguentar fazer o caminho de volta, nos arrepender, nos humilhar e continuar. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos entender isso. Um líder, ele vai errar, mas ele precisa ter esse coração de se arrepender, se humilhar, dar um passo para trás e continuar. Sempre, sempre e sempre. A palavra diz que se a gente não desistir, então nós vamos colher. Agora, se a gente desistir no meio do caminho, quando o fruto estiver ali pronto para colher, outro vai colher, né? Porque nós desistimos. Ser servo. E não é servir para ser visto, é servir de verdade. O verdadeiro líder, ele sempre tem nas suas mãos uma bacia e uma toalha para lavar os pés de quem quer que seja, ou do seu líder, ou do seu irmão de discipulado, ou do seu liderado, ou de quem está chegando agora, ou de repente de quem nem veio ainda. Ferramentas necessárias que não pode faltar na mala de um líder, na mochila do líder, é uma bacia, um pouco de água, uma toalha e de repente até um pouco de óleo para lavar os pés dos seus irmãos. E servir, meus amados, é servir, não importa onde. Ah, não, no banheiro eu não vou. Por que não? Eu e Michel tivemos um culto start, servimos lá no banheiro. Precisa servir na placa, nós vamos lá. Precisa servir na palavra, estamos aqui. Servir é servir. Não importa o que você vai fazer para servir. Ah, eu preciso lá cortar a grama do estacionamento. Glória a Deus pelas vidas dos irmãos que mantêm aquele... Vocês já viram? Sempre está cortadinho, bonito. Por quê? Porque tem irmãos que vão lá e servem fazendo aquilo. Eles vêm ali, a gente nem pede quando vê, aquela grama está linda, maravilhosa. Cortada. Ah, eu vou servir, eu quero servir só se for no louvor. Glória a Deus, se você tem uma voz linda assim igual a minha. Viu? Mas, meus amados, não importa. O nosso coração vem aqui, canta. Se terminou o culto, precisa juntar a cadeira, junta a cadeira. E se está faltando alguém para fazer alguma coisa lá, a gente faz. Não importa o que nós vamos servir. Se é para conduzir um irmão para sentar, se é para abraçar, se é para amar, se é para orar. Servir é servir, não importa fazendo o quê. Amém? Não importa. Tem que ser o mesmo coração. Se você tiver o mesmo coração, servindo no banheiro, ou pregando, ou cantando aqui em cima do altar, Deus vai te levar, vai poder te levar para lugares muito altos. Mas se você achar que um lugar é melhor que o outro, o seu caminho é muito limitado. Porque o Senhor não vai te perder. Porque certamente você vai se ensoberbecer. Se o Senhor te colocar uma lâmpada brilhando na cara,
Agora eu sou a estrela, não é mais Jesus, sou eu. Eu é quem brilho. Ó, já criou até luz própria o abençoado. Não precisa nem pôr o dedo na tomada, já está brilhando. Caminha bem curtinho. Ali na frente já tem um abismo. Puf! Quantos estão me entendendo? E última coisa, que o tempo já acabou. Ser abnegado. Ter um coração, claro que tem muitas outras coisas, mas eu escolhi essas hoje para compartilhar. Ter um coração abnegado. Não, isso é meu, não, meu. Não, você quer minha água? Não, você não vai tomar, é minha, o Éder deu para mim. Eu vou tomar tudo. Não, meu salário é meu. Não, a minha casa é minha. Meu carro é meu. Ninguém entra. Você já viu que aquelas pessoas são avarentas? De abnegado não tem nada. Isso é meu, aquilo é meu, aquele outro é meu. Meus amados, você só esqueceu de uma coisa. Que quando você entrega a sua vida para Jesus, você entregou tudo. Ou seja, inclusive a sua casa, seu carro, sua roupa, sua comida, os seus perfumes, o seu desodorante, tudo. Agora você se tornou mordomo dessas coisas. Você não é mais dono, agora você tem um Senhor. E esse Senhor é o dono. Então, entende-se que o Senhor é quem decide como esses bens vão ser administrados, conduzidos. Sim ou não? Sim. O mordomo serve para quê? Para atender de forma excelentíssima a vontade do seu Senhor. O mordomo é aquele servo que não questiona, ele simplesmente faz o que o Senhor está falando. Se o Senhor fala, dá, Ele dá. Se o Senhor fala, toma, Ele toma. Se o Senhor falar, reparte, Ele reparte. Se o Senhor falar, junta, Ele junta. Não é para tomar nada de ninguém, tá? Mas você se torna apenas um mordomo. O que você tem? Fala aí, o que você tem? A resposta seria Jesus. Porque nós não temos mais nada. Nós não temos mais nada, nós já entregamos tudo. Ah, não, eu tenho a barbearia. Não, você não tem. Ela é de Jesus. Ah, eu tenho uma casa. Não, ela é de Jesus. Eu tenho isso, aquilo. Não, nós não temos, porque é de Jesus. Sabe o que isso ocasiona na nossa vida se nós entendermos e vivermos isso? Faz assim, ó. Porque eu sou só um mordomo, o administrador é Deus. O provedor é Deus. Ele que vai prover, Ele que vai conduzir, Ele que vai direcionar. Eu preciso só estar atento para obedecer. Ele é quem deu, e se Ele quiser, é Ele quem tira. Eu lembro até hoje, quando nós estávamos iniciando a igreja. Nós começamos lá na casinha. Quem já foi para o encontro, já ouviu falar um pouquinho sobre isso. E chegou num período onde a dona da casa, ela não queria mais deixar a casa com quem nós estávamos, com as pessoas que nós estávamos. Mas até tudo isso se resolver, eu e Michel, a gente não sabia para onde nós ia. Nós tínhamos já os 2 filhos,
estávamos desempregados, não tinha um emprego, né, fora a missão ali. E não tinha, estava sem casa para morar naquele momento também. E a mulher estava falando que nós íamos ter que sair daquela casa. E a missão ia acabar. Ou seja, tudo o que nós tínhamos mergulhado de cabeça, sem cordinha no pé, não foi nem um bungee jump, foi um salto livre mesmo, né? Agora estava para acabar. E nós não tínhamos o que fazer. E nós começamos a cantar isso. Senhor, foi o Senhor quem deu. Então se o Senhor quiser tirar, é teu, não é nosso. Às vezes, a gente precisa entender, inclusive, o ministério que nós temos, que você tem, as suas células, os seus discípulos, não são teus, são de Jesus. Então chegou aquele momento onde nós tivemos que entregar o nosso ministério para o Senhor. E lá no céu nós temos um exemplo muito lindo disso, que são os 24 anciãos, que diz que eles estão em volta do trono. E dia e noite eles se prostram e lançam as suas coroas. E eles dizem, Senhor, é teu. E assim que eles lançam a coroa, o Senhor devolve e fala, não, pega. E eles falam, não, Senhor, glória, porque tu és santo, tu és santo. E o Senhor devolve. E eles lançam e o Senhor devolve. Um coração abnegado. Coração em que entendeu que não tem mais nada. Esses dias o Senhor me falou assim, sabe de uma coisa, filha? Se não for eu, você é apenas ossos secos. Já ouviu falar do vale de ossos secos? Quem colocou carne, pele e vida foi o Senhor. Sem mim você não é nada, porque o teu fôlego de vida sou eu. Fica de pé, por gentileza. Então, meus amados, eu quero incentivar você a refletir sobre essas coisas. Porque para sermos líderes, nós precisamos buscar com gana por isso, com força por isso. Não é assim, se der, eu me torno abnegado. Se der, o meu caráter vai ser transformado. Se pá, as coisas mudam. Se meu líder chamar, então eu vou ser servo. Não é. Fala, eu quero, porque eu preciso. Eu quero, porque eu quero servir o meu Senhor. Eu decido, porque eu quero ser realmente, verdadeiramente um filho para o meu Pai. Eu decido servir, eu decido ser abnegado, eu decido me transformar, buscar essa transformação. Por isso eu busco incessantemente o Espírito Santo. Eu não me conformo com o estado que eu estou. Eu não me conformo de continuar da mesma forma. Não está bom, não, eu quero melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso continuar. E isso precisa se tornar dentro de nós como uma chama que não cessa, uma chama que não para de queimar, uma chama dentro do nosso coração. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, ou se você quiser vir aqui na frente e mais uma vez falar com o Senhor e pedir para Ele te fortalecer em tudo isso, te conduzir em todas essas coisas, para que nós juntos possamos alcançar a perfeição, porque o nosso Deus é perfeito. Sermos santos como o nosso Deus é santo.
todos os dias, buscando a face do nosso Deus, ser íntimo dEle, ter intimidade com Ele, cada dia, a cada minuto, a cada instante. Que a gente não queira que nada mais passe na nossa mente a não ser a presença, a vontade do nosso Senhor. Que nada mais desça ao nosso coração a não ser o propósito do nosso Deus. Pai, nós não queremos mais nada, somente o Senhor. Nós não queremos mais nada, somente a Ti, Senhor, somente a Ti. Transforma-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor.